Voltando aqui a uma questão, agora dentro da pauta de saúde. O que significa, na opinião de vocês, ter saúde? Porque hoje a gente faz o diagnóstico, a gente, que eu digo os profissionais de saúde, da doença, né? Mas o que é ter saúde, na opinião de vocês? Muito bom o que você falou, né? Porque é muito difícil você diagnosticar a saúde, falar, pronto, você está saudável, né? Avaliei tudo e sinto que você está saudável. Se a gente for olhar o que falam todas as diretrizes, organizações, né? Seria um completo bem-estar físico e mental. E aí eu pergunto, quem é esse ser? Se você conhecer algum, me apresente, porque dificilmente, né? Um ser humano com tudo que ele lida e com tudo que ele precisa entender, inclusive para se sentir saudável, dificilmente ele estaria num completo e total bem-estar físico e mental, né? Mas eu também não concordo que a ausência de doença seja simplesmente o que determina a saúde, né? E o que eu entendo hoje, atendendo em consultório, né, já há algum tempo, é que é muito específico o que é ser saudável para cada um, sabe? Então, por exemplo, para o Paulo, se ele não conseguir acordar, fazer o treino dele, subir na bike, comer, ele não se sente saudável, mesmo que eu tenha um exame dizendo você está completamente saudável. Somos dois, então. Que é o que as pessoas usam muito hoje, né? Exato. O pessoal às vezes Eu tá, estou sei lá, saudável. muito Eles acima do peso, mas É. mostra, olha só, o Eu exame Querem estou tirar saudável. 10 no exame. Tirou Exato. 10 no exame, tá lindo. Eu gosto muito de um estudo que mostra, né, o Blue Zone. Não sei se você já leu Aham, sobre esse estudo, que sim. fala exatamente quais são os pilares que trazem aí mais longevidade, né, que realmente são aí a longo prazo o que determinou a saúde dos centenários, né? Esse estudo, para quem não conhece, ele fala onde as pessoas viveram mais e melhor no Exato, mundo, né? eles Vários mapearam lugares, os locais onde esses centenários viviam para verificar o que fazia essas pessoas, né, viverem por tanto tempo de uma forma tão saudável. E encontraram alguns pilares, né? E são pilares que hoje dificilmente a gente encontra na vida moderna, né, de todos nós aqui. Eu acho que se a gente for colocar aqui no papel e marcar xizinho, a gente não vai completar os 9, né? Muitas vezes, quando eu estou junto ao meu paciente, o que eu tento observar é quais são os seus objetivos e o quão funcional você está para atingir esses objetivos, né? Objetivos de vida, objetivos de trabalho, objetivos de relacionamento. Então, muitas vezes, porque não existe uma saúde, né? Você vai falar saudável, de 0 a 100, quão saudável? Né? Então, existem, acho que, níveis de saúde e é muito, muito particular. Eu costumo sentar com o meu paciente, a gente faz essa roda mesmo da vida dele. O quanto você acha que você está funcional nessas coisas que são importantes a você. E o que a gente pode colocar de pilares aqui que podem sustentar por mais tempo essa sua funcionalidade. Então, eu acho que saúde, dentro do que eu estudo e que eu observo, é justamente funcionar, né? Mas funcionar bem e se sentindo bem, né? E que tem muito a ver com o fato dele conseguir acordar e subir na bicicleta, independente dos exames dele estarem bons ou não, né? Então, eu acho que é muito mais subjetivo do que objetivo, né, com essa frase de bem-estar completo, 100%. Ou ainda, sua hemoglobina glicada, 4,8%, sabe? Então, E o mais curioso do Blue Zones é que eles viram lá que uma das características de quase todas as pessoas é que elas tinham afeto, elas tinham uma rede Relação, emocional, exato, um um relacionamento suporte muito grande, o que as pessoas hoje em dia estão também deixando a desejar. e Tem muitas coisas que as pessoas estão muitas deixando a coisas. desejar, Não, assim, né? vivem próximos aos familiares, né? Então, por exemplo, os idosos, esses centenários, eles estavam junto à família e não afastados em algum lugar, sendo cuidados por alguém, por um desconhecido. Eles mantinham esses laços, né? Eles se movimentavam naturalmente. Hoje, quem se movimenta naturalmente? Né? Você desce escada para... Ninguém me desceu a escada para me buscar, né, Eduardo? Não foi isso que aconteceu. A gente não faz isso no dia a dia, né? Além de ter uma alimentação super natural. Quem quiser consegue simular. Exato, é isso possível que a gente simular. quer, né? Então, mas é essa questão. Hoje em dia, estar saudável é criar estratégias para que Total. você funcione, porque não é mais natural né, esse A gente ambiente. está muito distante do que a Do gente que foi se- projetado para Exato. fazer. Tem uma Perfeito. frase do Hipócrates, que eu inclusive citei num podcast há algum tempo, onde ele fala que nós perdemos a saúde à medida que nos afastamos da natureza. Eu estava procurando aqui, eu não sei se está correto o que eu achei, mas você falou do Blue Zone, eu fui procurar esses 9 pilares. Uhum. Eu vou falar aqui, se tiver algum diferente, você me corrige, por favor. Alimentação saudável, depois ele falou equilíbrio alimentar, alívio do estresse, convívio social, consumo de resveratrol. Não, Não? não. Não, Não achei uma outra aqui. necessariamente. Deve ser alguém já enviesado aí no... Custa uma taça de vinho, É, né? tá Ômega Tá 3, escrito, 3 né? Consumo de cápsulas. resveratrol, marca tal, né? Mas ele Exatamente. continua. Fazem bom. parte de grupos saudáveis, possuem
e praticam algum tipo de religião Isso. possuem senso de propósito, que é aquilo que a gente Exato. falou do É, ter um porquê, É o né? propósito, religião, a Afeto. fé, né? Afeto, Então, muita coisa aqui alimentação não... saudável, atividade física, se mover naturalmente. Eu não vou lembrar de cabeça os 9, mas eu posso depois deixar para a gente colocar o link do artigo, que é muito legal. Mas muita coisa aqui, então, vem de relacionamento também com outras pessoas. Super, Não é super. só, como você falou, né, índices num papel. Exatamente. E é aquilo também, né? Eu atendo pessoas que têm esses índices no papel muito bons, estão em busca de emagrecimento, de mudança estética, de qualquer questão, e estão extremamente não saudáveis mentalmente, né? E emocionalmente. E a busca por saúde vem daí, né? Mas a pessoa acredita, né, que ela está ali e ela vai resolver, por exemplo, o peso na balança ou a estética corporal e que a partir dali ela estará extremamente saudável. Enquanto que a saúde dela está em outro lugar, né? A ausência da saúde está em outro lugar naquele momento. Eu lido muito com esse tipo de paciente, principalmente, né? Que por conta de uma série de questões do lado de fora, vão buscar aí um auxílio e acabam nesse processo adoecendo ao invés de melhorando a saúde. É triste, mas eu acho que acontece muito hoje em dia, pela pressão das redes sociais também, tem muita coisa assim, mas ao mesmo tempo, eu também acho que, eu não sei, eu acho que é tênue, né? Porque também tem o outro lado, né? A obesidade hoje em dia é o que mais mata mais do que fome, por exemplo. Então, se a gente tem que ficar muito magro, mas ao mesmo tempo as pessoas estão muito gordas, estão totalmente distantes da realidade que a gente deveria viver. Eu acho que esse é o grande problema no final das contas. E aí a gente pode abrir um papo de 1 hora aqui, sim. Com certeza. A gente pode abrir um papo de Tá. 1 hora. Mas, por exemplo, como identificar, assim? Porque só o exame no papel não é suficiente. Não. O cara pode ter lá um exame muito bom e você vai avaliar clinicamente e você fala, nossa, esse exame é dessa pessoa, vocês se surpreendem muito às vezes com isso. Um cara que clinicamente parece que não tá legal, mas o exame dele tá ótimo. Isso é o comum, na verdade. É o né? comum? É o comum. E tanto uma coisa quanto outra, né? A gente lida em medicina com uma associação que a gente chama de associação diagnóstico na ortopedia, imagem diagnóstico. O paciente ele tem uma dor no ombro, você pede um exame de imagem, vem lá uma bursite. Mas se você não examinar esse paciente, corre muito risco de você pegar algo que apareceu no exame, mas não é o que causa a dor dele. Então, indo por esse lado, até para a gente amarrar essa conversa de saúde, que eu e a Roberta concordamos que muito da saúde é uma percepção pessoal de cada indivíduo. Uhum. Né? Você começa a colocar algumas coisas que é a situação que nós vivemos, porque o homem é um ser social, ele não vive dissociado de conexões. Né? Vocês falaram do estudo e esse estudo ele fala o quê? Ele coloca justamente a importância dessas conexões. Né? E não só isso, uma série de outros que relacionam quantidade e qualidade de vida, condição de saúde e interações sociais. Outros avaliam o que é o bem-estar do ser humano de acordo com as interações sociais que ele tem. Né? E aí a gente traz para esse momento presente e você que trouxe a questão das redes sociais, que eu acho fundamental. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em transição. Nós conhecemos o que é a capacidade de comunicarmos à distância, mas não estabelecemos as regras que nós temos, por exemplo, daquilo que é o que a gente permite que aconteça dentro da nossa casa. Quando você convida uma pessoa à sua casa, você tem coisas que você faz para ela, tem coisas que você espera dela e tem coisas que você não toleraria dela. Ao mesmo tempo, essa pessoa que chega à sua casa, ela tem expectativas em ser recebida e ela tem noção de que existem limites que têm de ser respeitados. Aí a gente fala de 2 caras que têm opiniões, eu acho que razoavelmente diferentes, e que eu vejo coisas interessantes neles para correlacionar com o assunto que você trouxe, que é o Yuval Harari e o Ben Shapiro. Né? Se você pegar o Yuval Harari, pegar o Sapiens dele, ele vai falar de um dos entendimentos que você pode ter, é que se o ser humano não tivesse saído, né, da caça e da coleta, estaríamos muito melhor, e que essa evolução é alguma coisa discutível. Mas na realidade, aí você entra com uma ideia do Ben Shapiro, que é o senso de propósito. Se você estivesse vivendo dessa forma, você não teria senso de propósito. Ok, que ele cita 2 coisas, o senso de propósito individual e o senso de propósito coletivo, que são 2 coisas diferentes. Mas quando a gente olha, por exemplo, aquilo que a gente vive e transporta isso para o que a gente vê na rede social, o que se fala sobre obesidade, o que se fala sobre alterações de padrão alimentar, o que se fala sobre beleza, porque até então
A beleza era uma questão meramente estatística. Se 10 pessoas achavam que aquele homem ou aquela mulher era bonita e 12 pessoas achavam que outro homem ou outra mulher eram bonito, logo, essa pessoa que tinha maior número de admiradores era considerada mais bonita. Agora, a história não se processou dessa forma. Os padrões de beleza na Idade Média, eles eram de mulheres acima do peso, porque aquilo significava fertilidade. Quando você começou a caminhar, Renascimento, as mulheres ainda eram mais cheinhas, mas tinham mais curvas. Quando você chegou na década de 60 e 70, que você começou a ter a formação de uma mídia, você começou a ter uma mostra do que era a forma da mulher magérrima por causa da moda. Então, isso é bonito. Então a gente tem personagens como, por exemplo, a Twig, que era uma modelo magérrima, né? Que talvez, se ela tivesse respirado fundo, ela pesasse 40 quilos, né? Mas que logo depois a gente tinha uma mulher belíssima, Marilyn Monroe. Ele tá pegando a minha palestra, gente, Não, essa é a minha... A sequência da... Não, essa é a minha aula. Isso é uma aula que eu dava na pós-graduação, quando eu dava aula na HZM e que eu mostrava pros caras. Por quê? É sempre assim, viu, Roberta? Nossa. Metade das coisas que ele E fala as- na internet foi E eu as que coisas falei. que ele fala que foi eu que falei, ele fala, minha avó dizia. Eu falava, cara, virei a avó do cara agora. É Virei a hora avó de do cara. concordar, Aí Bruno. você- É a hora que a gente só Virei assina a a avó cabeça, do né? cara. Sacanagem, avó. Eu falo isso, por quê? E por que eu mostrava isso em aula? Porque muita gente entrava na parte de medicina esportiva, naquilo que era a questão metabólica e de mudança do padrão físico, procurando gerar beleza. Mas a beleza, tanto quanto saúde, é uma questão muito subjetiva. Assim como sucesso, né? Exatamente. Eu discordo um Será pouquinho, que beleza é sabia? tão subjetivo? Eu também discordo um pouquinho sobre isso. Mas Existem, eu posso botar existem um ponto? padrões. Vai lá. Tem uma agora história. começou o podcast, que é sempre assim, eu discordo. Aí Bom. começou, entendeu? A gente Você tá- vai ver que talvez a gente até concorde, na Eu acho que verdade. talvez a no gente final. vá concordar sobre essa questão da beleza subjetiva ou não. Tem uma história, não é nem mitológica, assim, né? Ela é um fato realmente, aconteceu na Grécia Antiga. Havia uma hétera. Hétera é um nome de prostituta de luxo daquela época, chamada Frineia, que era muito bela. E ficou muito rica, inclusive. Ela se ofereceu para reconstruir uma parte de uma cidade que foi destruída por Alexandre. Só que ela queria o nome dela no muro, né? Alexandre destruiu, Frineia reconstruiu. Não aceitaram. Só que ela foi acusada de revelar segredos do culto da deusa Deméter. E ela ia ser morta por isso. Ela tinha um advogado para defender ela Agora que eu sei. num julgamento, que era o amante dela, chamado Hipérides. E uma hora ele viu, cara, não vai dar, ela vai ser condenada. O que ele fez para mostrar que ela era inocente? Pegou e puxou a roupa dela para ela parecer nua em frente ao júri. E ela era tão bela que os gregos pensaram, não tem como os deuses terem feito alguém tão belo assim e essa pessoa ser má. Então ela é tão bela que não pode ser culpada, está absolvida. Posso te contar uma comprovação disso daí? A questão é que ela era culpada, deixa aqui bem claro. Eu vou te contar. Então, A Roberta vai ficar louca da vida, eu tô até sentado longe. A gente foi pra Nova York. eu lembrei o Passar blusão, 3 gente. dias. Melhor eu falar sobre o blusão, acabei de A gente lembrar. foi pra Nova York passar 3 dias e a gente arrumou um abrigo homérica. Amor, não. E aí essa história é boa. Não, agora coração. Possível, cara. Segura na O primeiro cadeira e que você último vai podcast que eu chacoalhar. vim Primeiro acompanhada podcast. pelo meu marido. Primeiro e Ah, último. mas eu só preciso de um. Eu só preciso porque o meu tiro é certeiro, coração. E aí, a gente teve uma briga homérica, independente da razão. E aí ela virou pra mim assim, eu vou descer porque eu preciso espairar a cabeça, quando a gente voltar pra São Paulo, eu vou me separar de você. E ela foi trocar de roupa. Quando eu olhei aquela mulher trocando de roupa nua, eu falei, não, na minha frente não, só peguei pelo cabelo, vem cá. Aí E peguei assim, pelo cabelo, a gente olha, fez as pronto, a pazes na internet hora. caiu. E aquilo, e assim, é o espírito de porco, né? Porque aí a gente tava bem, tava tudo bem, feito as pazes, ânimos acalmados. Eu sento na cama, levanto o braço e falo assim, ganhei! Cara, pensa numa briga aqui. Mariana! Mas lógico, Fez. pensa que, ué, Ele a vida fez. é perigosa, a vida é interessante. Entendi. Pensa uma briga que volta do começo, assim, 2 vezes pior. Nossa, eu Mas imagino. vale a pena. Eu A tenho gente sempre certeza. tem que testar os limites, assim, é muito legal isso. Mas tem razão. Deixando funcionou. claro que eu não tentei me provar inocente tirando a roupa. Não foi isso que eu fiz, tá, Eu galera? só Só pra queria deixar sair. muito claro. Que eu tava me trocando porque Você só tava tava frio lá saindo. fora. Ah, É só tá isso. bom, pensei. É só isso. Vira o macete, Ai. né? Mas de todo jeito, eu acho que a beleza é bem clara, assim. Tem coisa que é bonita e ponto, É. né? É isso. Eu acho. Então vamos isso. colocar um pouco mais de Mas e lenha nessa gosto? Onde fogueira. você põe porque, o assim, gosto? Não, eu acho que algumas pessoas acham
tem uma beleza específica, mas o que é belo não tem como você negar. E o que é feio também, você Você olha tá e fala falando, assim, essa pessoa... então, isso daí você está falando do clássico. É, O do clássico clássico. não tem erro, mas pensa só, a gente está vivendo uma época de comportamento. O que você observa na rede social, que é justamente aquilo que a gente estava falando agora? Rede social, você começa a procurar outras formas de belo e sedutor. Hoje, beleza é educação, sedução é inteligência. Então você olha para uma pessoa com formas que às vezes nem são aquelas que você acha clássicas, mas educação, inteligência te seduz e te Não, leva num outro totalmente. padrão. Tô falando de beleza clássica, de formatos, Eu assim. Mas isso pensei foram nem- padrões definidos. E por costume a esses E que você padrões, aprende você olha e esses fala padrões. bonito, feio. Mas eu nem bonito, diria, feio. por exemplo, eu pensei, quando você falou, não foi nem numa pessoa específica, homem ou mulher. Eu pensei num cavalo correndo no campo. Um cavalo. Sim, coisas negro, belas, assim, né? Não forte. necessariamente mulheres Sim, e homens. Aí concordo. você coisas. olha aquela cena e você fala, esse é um animal bonito. Eu fico pensando, quando eu olho para um cachorro, por exemplo, sei lá, uma raça de cachorro que é bem bonita, aquela que... Um golden. Um Golden. O Golden é bonito. Eu fico pensando se ele olha pra mim de volta e pensa, esse cara é bonito também. Eu não sei se ele pensa assim. Mas eu olho pro Ai, cachorro, amor. ele é nítido. É bonito, Ele é entendeu? nítido. Você ultrapassou É, todos é os limites nítido. de leoninos agora. Não, não todos sei. os Você limites. deixa nos comentários aqui. Será que o cachorro olha pra gente? Se ele te morder, Pensa pode ser que ele assim. ache que você é gostoso também. Pois é, Também pode tem ser, né? isso. Pode ser. Voltando, Muzi, o que você acha que é saúde? Pois é, olha onde foi parar Olha esse onde negócio. foi parar. Mas e aí, terminando essa escala de beleza que a gente vê, né? Hoje, nós conectamos com diversas pessoas e nós somos colocados a diversos padrões. Veja, quando você observa, por exemplo, a mudança do design nos automóveis, né? Às vezes tem algum design que te choca e te causa um estranhamento. Mas conforme você vai vendo, Você vai gostando. vendo, você vai gostando. Então, tem muita coisa que, na verdade, eu acredito que, Malu, a gente não viu o suficiente. E que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza, né? Tenta viver sem isso. É. Né? Então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Amor, Mas a saúde. gente está sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Sim. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então, cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano à medida que ele já começa a olhar para formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso, eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, Comportamentos mas que saudáveis, né? o Hábitos comportamento, os hábitos saudáveis, exatamente, coração. O comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Você Tá acha que aquilo tudo é saúde? Não. Tá tudo fodido. E é Essa aquele a negócio, né? verdade. Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então, eu acho que é isso, Por né? conta Que disso. do comportamento e... Então, é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo. Malu, se eu disser aqui para você, trouxe um bolo para você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é... Por favor, entregue. Ele é saudável ou não Olha o saudável? sangue militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Eu falaria que ele como não é alimento. saudável. Muito bem. Aí eu conto para você a história de Maria, uma menina que aos 10 anos teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista porque ela não conseguia mais comer, de tanta depressão. E terapeuta. Depois de um ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro e granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em um ano, porque foi
Faz socializando com a melhor Sim. amiga em plena saúde, né? Então não existe. Eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né, de organizações, saúde é o total, a total pleno e completo bem-estar físico e mental, ou ainda a ausência de doença, mas se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observados, né? Eu concordo completamente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que delimitar certas coisas, porque o fato de não delimitar faz com que hoje tudo Fica pode, muito aberto. tudo, se Mas nada é, analisá-las em então um tudo é. analisá-las em um contexto não é excluir a delimitação. Não, concordo. Né? Não é Uhum. excluir a delimitação. Então, eu preciso analisar dentro de um contexto. Se ela comer esse bolo todos os dias, talvez isso faça mal para Maria. Mas a gente também não Se ela pode só fazer só comer uma isso coisa pra ou outra. sempre, Exato. Mas certamente eu não não vai posso ser falar, bom. Maria, dessa vez você não vai poder comer o bolo da amiguinha, porque não é um alimento saudável. Sim. Né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem visto Uhum. faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então, para mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, virou uma guerra. Eu sempre tive uma relação muito boa com a comida, e eu acho que eu Eu passo isso também. na internet. Eu tento, né, de alguma forma, ajudar as pessoas a comerem melhor, mas eu não gosto, e teve uma época, há um tempo atrás, que teve muitas ondas de dieta, né? Eu comecei, por exemplo, na internet com a onda da low carb. Eu me apaixonei por low carb, e aí eu fazia low carb, e aí eu ensinei todo mundo a fazer low carb, e isso foi, tipo, um blue mind, sabe? E foi realmente muito legal, mas depois eu descobri, cara, isso é quase uma seita. Quando você se apaixona pelo negócio, Acabou e a você só razão. fala Acabou disso, a e razão. só aquilo é certo, e você não consegue definir as pessoas são diferentes para cada pessoa, né? Por exemplo, Imagina o Muzi no low carb. É morte um súbita. atleta, exatamente, um atleta não precisa fazer low carb, né? Uma mulher que é muito magra não precisa fazer low carb. E, enfim, várias coisas, Sem dependendo falar de que tinha o pessoal da saúde. no carb também, E né? tinha o pessoal Exato. que entendia, desvirtuava tudo. E esse é o grande problema, né? Quando você é profissional da saúde, você é responsável pelo que fala e pelo que as pessoas entendem. E não Exatamente. só pelo que você E fala. aí, depois da low carb, teve antes, né? Acho que com também muito aquela estética de atleta, de zero gordura, que veio antes disso. O pessoal comia nada de gordura, então era o low fat total. E teve várias fases, e aí depois dessa fase teve aquela que pode comer tudo. Esqueci o nome agora, gente. Não conheço essa. Aquela flex lá? É, a Flex, Ah. onde você podia comer um monte de coisa, era só calcular. Macros, E aí, né? os macros, e eu, meu Deus do céu, esse povo tá perdendo a saúde, tá perdendo a noção, tá perdendo tudo, né? É que não era sobre saúde, Não né? era sobre sobre saúde. controle de peso. Dieta flexível. Dieta Dieta Isso, flexível. dieta flexível. flexível. Mas nada disso Foi era uma sobre onda saúde, também. né? Era muita coisa assim, controle de peso. Como a gente vai controlar o peso agora? Agora tem essa aqui, dieta. Agora, aí, olha o barulhinho. foi E aí, aqui, tá foda-se noite. a saúde, né? Era Exato, basicamente isso. exato. Come o que você quiser. Então, por isso que eu acho tão legal também delimitar o que é saudável, né? Em termos. E o que não é tão legal. Por quê? Para quando você tiver as opções, você saber escolher. E não ficar, tudo pode, tanto faz. Porque E eu não acho que, tanto faz, assim, no final das embora eu contas. trabalhe com transtorno, né, eu falo, são coisas completamente diferentes, a gente não pode, né, eu não posso chegar para uma pessoa que está com transtorno alimentar e falar, isso você não pode, tá, não é tão saudável. Eu jogo Não, ela é numa totalmente ortorexia, outra outra parada, abordagem, né, então, que fique muito claro aqui, porque eu tenho um público que me acompanha muito falando sobre esse assunto, mas como nutricionista, eu não posso dizer que o consumo de açúcar é benéfico em algum nível, né, o açúcar de mesa não existe benefício no seu consumo, ponto. E Isso eu tenho posso certeza afirmar. que você vê muito casos, porque você trata isso, né? Exato. Mas não é uma maioria. E eu acho que o Muzi deve ver o outro lado também, porque os atletas, tem muita gente que quer ser atleta ou que tá tentando fazer dieta para ganhar massa, para emagrecer e tal. E aí a pessoa quer comer tudo, né? Ela é uma criança mimada, como eu costumo dizer. Tem muito assim. E aí eu fico pensando que às vezes, e teve essa onda também, que parecia que todo mundo era transtornado. Todo mundo tinha um transtorno. E eu tenho certeza que é uma minoria, que não é todo mundo. O que você acha disso? Eu tô errada. Não tá errada, de jeito nenhum. Mas assim, o que
o que a gente sabe, né? Se a gente for olhar As os duas Ariana transtornos aqui brigando, alimentares... agora vocês Gente, vão ver dá sangue. licença, a gente montou um E eles podcast que a gente vai falar um pouquinho, depois a gente... Mas a verdade é que, assim, existe uma prevalência, né? Que vai aí, se a gente for olhar, por exemplo, o próprio DSM, que vai de 0,4% a 1,6%. O que é o DSM, Renata? É o Roberta, me eu sou perdoe chamada isso. de Renata pelo meu avô uma vida, então eu vou responder. Você me chama de Renata ou Roberta, eu tô respondendo na boa. É o manual, né, de diagnóstico e estatístico de psiquiatria, que classifica esses transtornos psiquiátricos. O transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico. Né? Então, começa por aí. Não é simplesmente uma forma de comer diferente, é um transtorno psiquiátrico, tem características extremamente específicas, tem predisponentes bem específicos, tem uma questão genética envolvida muito forte, né? De transtornos psiquiátricos de forma geral, não necessariamente alguém que tem um familiar próximo com transtorno alimentar, mas sim com transtorno psiquiátrico pode ter uma chance, um risco maior, né? Tanto que minha anamnese sempre tem. Você tem algum parente próximo, né? Pai, mãe, avós com transtornos psiquiátricos, principalmente quando a pessoa tem uma sistematização muito severa com a alimentação. Mas a prevalência, perceba, ela é muito pequena, né, na população. Dentre os adolescentes, essa prevalência já sobe bastante. Dentre os atletas, chega a 50%. Nossa. Né? E o comer transtornado não tem uma baixa prevalência. E em ato contínuo, ele pode se transformar numa patologia, como um transtorno alimentar. Então, é essa a questão. O comer transtornado hoje, ele faz parte de aproximadamente, eu falo que é minha tese, né, minha monografia de mestrado. Que legal, Eu estudei o comer transtornado, descontrole alimentar, restrição cognitiva. A restrição cognitiva, isso eu posso, isso eu não posso, isso pode... É um dos principais fatores de insucesso nas dietas. 87% das dietas são abandonadas na 3ª semana. Tem alguma razão. Então, eu concordo plenamente que você deve comer de forma saudável, que você deve escolher bons alimentos, que você deve saber o que faz mal para a sua saúde, o que faz bem para a sua saúde. E aí, balancear, porque não faz bem para a sua saúde mental também acessar esses alimentos palatáveis, porque ele vai ativar o seu sistema de recompensa de tal forma que você só se sente feliz com a dopamina impulso. Né? E nunca com ela basal. Então, tem tudo isso, percebe? Eu concordo 100% com você. A única questão é a forma como a alimentação foi tratada na mídia social, ultimamente, por muitos não nutricionistas, mais adoeceu a forma que as pessoas comem do que ajudou as pessoas a terem boas escolhas. Porque é difícil você falar com uma população que mais de 70% não tem graduação. Mais de 80% não tem condição financeira de pagar uma nutricionista e dizer... Você fala A e a pessoa entende E esse B, é o C. grande problema. Eu que não sou formada, vamos supor, em saúde, não sou uma promotora de saúde, não fiz nenhum juramento, eu posso falar o que eu quiser. E se alguém fizer alguma coisa errada, eu posso dizer, eu sou responsável pelo que falo, você entendeu errado. Eu, como profissional de saúde, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Eu tenho a responsabilidade de só promover saúde. Então, quando eu recebi esse juramento, eu falei, eu tô na lama. Acabou minha liberdade na vida. Porque o peso que eu recebi com a minha graduação... honesta, né? Exato. O peso que eu recebi na minha graduação foi um negócio, falei, nossa, parece que agora eu tenho que tomar conta de toda frase que eu falo. E quando a gente vai estudar transtornos, é tanto sofrimento. É tão absurdo as coisas que a gente vê, a família inteira sofrendo, uma adolescente escolhendo morrer, né? Eu prefiro morrer do que ser gorda. Eu já ouvi frases como essa, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E aí, quando você lida com isso, eu falo, depois que eu me aprimorei em transtornos alimentares e eu recebo 7, 8, 9 pacientes nessas condições dentro do meu consultório, eu olho um post com um cachorrinho que de repente lambeu alguma coisa, eu falo, transtorno alimentar, isso aí vai incitar transtorno alimentar, porque você fica enviesada. Então, não tem como não dizer que as minhas falas aqui com relação à saúde não são enviesadas. Eu seria hipócrita falando um negócio desse. Eu sou completamente enviesada pelos pacientes que eu atendo e por todo o nível de sofrimento. Porque você vê muito disso, né? Exato. Mas sou nutricionista raiz e concordo com você. Não dá para comer só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e acreditar que você vai ter resultados que quer, né? Isso não existe nada na vida. Isso não funciona para trabalho, isso não funciona para relacionamento. Uma vez eu brinquei com ele e ele falou, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero mesmo. Aí eu falei, escuta, que lindo, você acabou de descrever o que é ser sozinho. Ai, que alegria. Vou ter que contar a história